Ok, queridos, estamos aqui na quarta aula do curso Jesus, a Igreja, o Espírito Santo, e tem sido um tempo muito gostoso aqui. Nós estamos na página 19, tá, da apostila, é o capítulo 4, esta é a nossa quarta aula, falando um pouquinho sobre a encarnação de Jesus Cristo, né? A gente já falou sobre os nomes de Deus, os nomes de Jesus. Falamos um pouco sobre as teofanias, né, as aparições de Jesus no Antigo Testamento, tudo antes da sua encarnação, né, pré-encarnação, são as aparições do Senhor. Vimos que muitas vezes Jesus é chamado de Jeová, de Adonai e até de Elohim, né, que é aquele criou Deus, que é El, no plural, né? Elohim, deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, criou Deus os céus e a terra, quer dizer, todo aquele início de Gênesis, ele fala sobre Elohim, né? Então, vimos também a importância desses nomes, né, de Deus, os nomes de Jesus, como uma revelação de quem é Deus, né? Quem é o Senhor, né? Então, ele vai se revelando, é o Deus que provê, é o Deus que cura, o Deus que sara, né? É o Deus que protege, o Deus que guarda. Então tem várias revelações de Deus, é o Deus que vê, né? Deus vai se revelando através dos seus nomes, né? É um Deus de paz, né? É o Senhor dos exércitos. Então Ele que luta as nossas batalhas, né? O Senhor é a nossa bandeira. Então tem vários nomes através dos quais Deus vai se revelando para a gente. Nós vamos conhecendo o Senhor através dos seus nomes, tá? Agora, nós precisamos ver um pouco sobre essa encarnação de Jesus. Jesus se tornar carne, né, e habitar entre nós. Esse é um momento que a gente precisa aprofundar esse tema, entender isso daí, ver qual a importância dele, a obra de Jesus, né, que já foi feita, e a obra que ele ainda vai fazer, né, nas nossas vidas. Tá? Então, logo no começo da Bíblia, né, Deus cria todas as coisas. Depois de criar os céus, a terra, cria os animais, cria a vegetação, cria tudo, ele vai e cria o homem, né, no sexto dia. Então o homem e a mulher, e entrega tudo para ele, e fala para o homem, dominai, né, dominai sobre todas as coisas. Então ele está entregando a terra ao homem, ele está dando autoridade sobre o planeta ao homem, né? Isso daí depois vem se repetir no Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então esse é uma lei de Deus, é algo que Deus fez e ele não altera isso daí. Então, apesar do diabo, com a queda de Adão, ele ter ganhado autoridade sobre o planeta, autoridade de certa forma sobre a raça humana, autoridade sobre a morte, né? Tanto que em algum momento, quando ele vai lá na tentação de Jesus, ele fala, olha, como num lance ele conseguiu mostrar todos os reinos do planeta, né, para o Senhor Jesus. E falou, te darei autoridade sobre tudo isso daqui, se você prostrado me adorar. E eu posso te dar essa autoridade, porque eu recebi autoridade sobre essas coisas. Quer dizer, Jesus não disse, não, isso é mentira, você não recebeu, você não tem autoridade. Não, ele reconhece, mas ele falou, olha, também está escrito, né? Adorarei somente ao Senhor, o vosso Deus, né? Então é só Ele que eu adoro, ao Pai. Então a autoridade do inimigo sobre o planeta é uma coisa reconhecida, mas isso daqui é um ponto muito importante de entender na Bíblia, porque ele abre a compreensão de várias outras questões, que é o seguinte: quem é que atua no planeta?
tá? Quem são os protagonistas do planeta Terra? São os homens. Tudo que você faz na Terra tem que ser através dos homens, né? Satanás não chegou diretamente para Eva e se manifestou. Primeiro, ele teve que possuir a serpente, né? E foi usar a serpente contra Eva, né? E depois usou Eva na vida de Adão. Então, essa perspectiva é importante de se compreender, porque Deus não precisa se submeter a nada. Deus não está nem submetido ao tempo. Deus é passado, presente e futuro, ele vê tudo como um todo, né? Deus não está submetido à matéria. Não, eu só posso estar nesse lugar. Não, eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E ele não é submetido também ao espaço, porque quem criou o tempo, a matéria e o espaço foi o próprio Deus. Ele inventou essas coisas, planejou e criou, tá? Então ele não está submetido a elas, tá? Então, veja, a raça humana está. Então, a terra que Deus deu aos homens, Deus instituiu uma lei. Na terra só se pode agir através de homens. Por isso que o diabo tem que conquistar pessoas, ele induz as pessoas a irem fazer trabalho de bruxaria, de macumbaria e por aí vai, né? Trabalhos das trevas, né? E essa também, por outro lado, é a razão que nós oramos. Porque Deus não se submete, não tem que se submeter a nada, exceto a sua palavra. Por isso que a Bíblia afirma com toda clareza que Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele disse, ele vai fazer. O que ele prometeu, ele vai cumprir, né? A palavra também nos ensina que Deus zela ou vela pela sua palavra para a cumprir. Então a única coisa que Deus se submete é a palavra dele mesmo. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu determinei que as coisas funcionam assim, é assim que as coisas vão funcionar para mim também. Quer dizer, Deus se submete àquilo que ele determina. Então, quando ele deu a terra aos homens, é uma autoridade que Deus concedeu à raça humana sobre o planeta. Então, o diabo, para agir no planeta, ele precisa de algum homem. Mas Deus também se submete a essa lei que ele mesmo criou. Por quê? Porque ele age com justiça, ele age com coerência, né? O nosso Deus é radicalmente justo e coerente em tudo que faz. Então, o que Deus... Por que nós precisamos orar? Por que a Bíblia nos incita tanto a orar? Porque a nossa oração é como se fosse uma porta de legalidade, de espaço para a ação de Deus aqui no planeta. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, ele faz primeiro, depois de um clamor, né? Quando é que Deus enviou Moisés como libertador para Israel? Quando ele ouviu um clamor da nação, né? Várias pessoas clamaram, ele ouviu esse clamor e levantou Moisés. É óbvio, tudo isso já estava no plano, já estava nas perspectivas de Deus, mas é muito importante essa legalidade para atuar no planeta, né? É por isso que você, como homem, como mulher de Deus, quanto mais você se submete e se oferece nas mãos de Deus, mais Deus age. E Deus quer agir, e ele age debaixo ou dentro desta legalidade, né? Então eu estou falando tudo isso para explicar várias coisas, inclusive a nossa motivação de orar, a importância de orarmos, né? Porque Deus age na terra através dos homens. Então uma forma de agir é através da nossa oração. A gente ora, clama, e isso dá uma legalidade para uma interferência divina, uma interferência angelical dentro do planeta, tá? Pensando nesse sentido, como é que Deus poderia restaurar, resgatar a raça humana, né?
ele tinha que se tornar um homem e entrar no planeta e viver nesse planeta como homem. Então ele precisava ter essa atuação, né, humanitária, essa atuação na carne humana, em corpo humano, para ter toda a legalidade de fazer o que era preciso dentro do planeta. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? E ele se fez carne e habitou entre nós. E é uma coisa que é muito importante entender, que Jesus se fez homem e ele nunca mais vai deixar de ser homem. Ele se entronizou na raça humana, tá? E ele, vamos dizer, quando entrou na raça humana, uma coisa que a gente vai pincelar aqui, alguns detalhes, veja, a palavra diz que ele se assemelhou completamente aos homens. As mesmas possibilidades, as mesmas limitações. Ele teve fome, tinha sede, tinha que usar o banheiro, tinha suas necessidades, né? Ele precisava dormir, precisava comer, como todos nós. E ao mesmo tempo, ele se assemelhou em nós em algo que ele era totalmente diferente. Ele se submeteu à matéria. Ele veio e habitou, né, dentro de um corpo. Ficou debaixo dessa sujeição à matéria, como todo ser humano. Ele ficou debaixo da sujeição ao tempo. Para ele não era mais eternidade, se tornou passado, presente e futuro. Ele estava vivendo, né, dentro de um ambiente, de uma estrutura temporal. Tá? Também dentro de um espaço. Ele já não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele se limitou ao espaço em que ele estava ocupando com o seu corpo. Tá? Então, são coisas que... Outra coisa, se Jesus viesse na plenitude da sua glória, né, o que ia acontecer com os homens? O que acontecia no Antigo Testamento? Quem via a glória de Deus morria. Então a gente não ia aguentar a glória de Deus aqui. Então a Bíblia é muito clara quando ele abre mão, né, da sua glória, ele abre mão de vários aspectos da sua divindade, né, para se fazer homem, a nossa semelhança, e vir habitar no planeta e fazer a obra, executar a obra, a missão que o Pai tinha na vida dele. Mas com um detalhe fundamental, você vai ver várias vezes Jesus se identificando como o Filho do Homem, como o Filho de Deus. Né? Em algum momento ele diz assim, antes de Abraão, acho que é de Abraão nascer, eu sou. E aí os caras quiseram apedrejar, você está louco, né? Isso é uma heresia, você é um homem. E ele disse, não, eu sou. Quem é o eu sou? Quando Moisés pergunta para o Senhor, se eles me perguntarem quem você é, o que eu vou dizer, qual é o seu nome? Aí você diz que eu sou enviou. Eu sou me enviou. Né? E Jesus estava dizendo, eu sou aquele que enviou Moisés, eu sou aquele que chamou Abraão. Né? Eu sou. Então a identidade dele, de Deus, de segunda pessoa da Trindade, né? De Jeová, de eu sou, isso ele jamais abriu mão, era ele. É o Senhor. É o Deus que se fez carne. Né? E a gente vai ver outras passagens aqui, eu vou pincelando mais e mais esse assunto aqui. Tá? Então, dentro da legalidade estabelecida por Deus, para fazer a sua obra plena no planeta, ele precisava de um homem. Só que os homens não funcionaram. Os profetas foram apedrejados, foram rejeitados. Como disse o apóstolo Paulo, olha, todos a uma se extraviaram, não há um justo sequer. Né? Não há um justo sequer, não existe essa justiça dos homens. Você pode ter uns melhorzinhos, outros, né, piores e tal, mas a justiça
efetiva, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, né? Então, Deus enviou o seu Filho. O próprio Deus se faz homem e vem fazer o que tinha que fazer dentro do planeta. Só que, veja, qual é a porta de entrada no planeta? Como é que eu posso entrar no planeta e agir com toda a liberdade dentro dele, né? A porta de entrada no planeta é no ventre de uma mulher. É através de um nascimento. Ele tem que ser gerado como homem. Ele tem que ganhar um corpo para fazer parte da natureza humana, né? Para se tornar efetivamente homem. Tá? Então, você tem essa geração do Senhor que a gente vai explicar daqui a pouquinho com mais detalhes, né? Como é que foi essa encarnação, o que foi necessário para que houvesse essa encarnação e sempre respeitando o que? As regras que o próprio Senhor estabeleceu. E a gente vai ver como é que isso funciona, né, de uma forma cada vez mais clara. Tá? Uma coisa importante é que esta encarnação de Jesus nunca foi muito compreendida, não apenas pelos judeus, mas essa revelação também, embora escrita no Antigo Testamento, ela era como que oculta aos olhos das trevas. O diabo não enxergava isso daí direito. Tanto que, quem é que reconheceu Jesus? Né? Quem é que começou a enxergar Jesus logo de cara? Se você olhar aqui em Mateus 8, né, de 28 a 34, né, eu vou passar só um texto, um versículo, né? Que temos nós contigo, Filho de Deus. Então eles olharam e já reconheceram, Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, ou em outra tradução, vieste aqui nos julgar antes do tempo. Quer dizer, não era o tempo, os demônios sabiam que o tempo não era esse. Não sabem a data exata, mas eles sabiam que tinha muita coisa para acontecer ainda. Porque eles entendem muitas das profecias. Então eles sabiam que não era o tempo. Então eles chamaram, mas como assim? O que você está fazendo aqui, né, antes do tempo? O que está acontecendo aqui? Né? Essa regra não estava nos planos. Que história é essa? Né? Então aparece lá Jesus e os demônios ficam estranhos. Né? Em Mateus 5, de 1 a 20, também, um dos versículos só, né, que fala dessa possessão, vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. Quer dizer, eles conseguiam identificar, é o Senhor que está aqui. É o Senhor. Né? Em Lucas 8, 26 a 39, também, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Outro demônio falando. Então, os demônios não sabiam exatamente o que Jesus estava fazendo ali. Tá? A gente vai ver mais à frente que o diabo ele trabalha o tempo todo para matar Jesus. Ele fala, olha, mandou aqui, vou fazer os judeus matarem Jesus, vou fazer os romanos matarem Jesus, vou trabalhar nesse sentido, a gente mata o plano de Deus. Mal sabia ele que ao matar Jesus ele estava cumprindo a vontade do Pai. Mal tinha ideia do que estava acontecendo. E os olhos das trevas só se abriram quando Jesus morre, e aí tem aquele terremoto, o véu do templo se rasga de cima a baixo, né? Alguns ali, vamos dizer, convertidos, aqueles que estavam seguindo Jesus, morreram naqueles últimos dias, saíram do túmulo e foram vistos andando pela cidade, né? Então, quando o diabo viu aquilo, aí eles entenderam. Perdemos a autoridade sobre a raça humana. Tudo que a gente tinha que fazer era não matar Jesus, era deixar esse povo, né, adorar ele, seguir como rei, ou a gente, sei lá, tinha que ser outra estratégia. Mas a nossa caiu por terra.
Tipo quase assim, isso não vale, né? Mas não podia nem dizer que não vale, porque o pai seguiu todas as regras que ele mesmo criou. Ele respeitou toda a lei que ele mesmo estabeleceu, né? nessa vinda de Jesus. Então, em Isaías, capítulo 9, verso 6, tem uma frase muito importante em que ela fala, inclusive ela dá os nomes de Jesus, né? E um desses nomes, por exemplo, ela Pai da Eternidade. Tá? Então, se alguém tem dúvida sobre a eternidade de Jesus, né? Para pensar nessa frase. É nesse mesmo texto de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele dá 5 nomes para o Senhor. E um deles é Pai da Eternidade. Gente, o diabo é o pai da mentira, certo? Então quem é que inventou a mentira? Foi Deus que inventou a mentira? Não. Quem inventou e agasalhou a mentira, né, foi o diabo. O diabo é pai da mentira. Quem inventou, a gente tem ministramos no curso de origens, tudo, né? Quem não fez vale a pena fazer, né? Que Deus inventou e criou o tempo, o espaço e a matéria. Tá? Ele criou essas coisas, ele não está submetido a elas, foi ele que inventou essas coisas. Mas esse texto aqui está dizendo que Jesus é o Pai da eternidade, quer dizer, ele inventou a eternidade antes da eternidade existir. Dá para entender isso? A gente pensa que a eternidade sempre existiu, né? Como Deus... Não, a eternidade foi gerada por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, né? É um texto maravilhoso esse de Isaías. E esse texto de Isaías, ele retrata 2 momentos da vida do Senhor aqui na terra. Porque um menino nos nasceu. Esse é o primeiro momento. São os primeiros 30 anos de Jesus. Um menino nos nasceu. Ninguém sabia que ele era o Senhor. Maria e José guardavam isso em silêncio, isso daí não poderia ser revelado. Pouquíssimas pessoas tinham essa informação. E ele era um carpinteiro. Ele era o filho do carpinteiro. Quer dizer, ele teve uma vida, entre aspas, totalmente normal, sem milagres, sem invenções. Ele chamava atenção pela inteligência, sabedoria, pelos estudos lá, quando ia no templo, conversava com os escribas desde novinho, né, impressionava todo mundo. Ele ficava, você imagina uma criança de 12 anos ensinando para escribas de 40, 50, 60 anos, que nasceram estudando as escrituras. E de repente vem um menino de 12 anos e começa a ensinar para eles algumas coisas. Tá? Então, o primeiro tempo da vida do Senhor no planeta, os primeiros 30 anos, foi como um menino nos nasceu. Era o filho de Maria, criado e vamos dizer, adotado por José e Maria, né? Os pais de Jesus. Então, entre aspas, né? Então, dentro dessa perspectiva, esse primeiro momento do ministério é o ministério do menino que nos nasceu. Ele nasceu para nós. Mas um menino nasceu. Depois entra num segundo momento. Um filho se nos deu. Tá? Quem é que deu o filho? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maria não deu Jesus. Quem deu Jesus foi o Pai. Então você tem um momento em que há uma ruptura dos tempos de Jesus. O tempo do menino que nos nasceu para o tempo do filho que se nos deu. Tá? São 2 momentos, há uma ruptura nisso daí.
ao momento de virada. O tempo inteiro Jesus estava lá com a sua família, respeitando os pais e sendo orientado, convivendo com os irmãos, tudo, né? Quando ele entrou no chamado do Filho se nos deu, uma hora a família procura ele, né? Ele está em algum lugar e fala, seus parentes estão aqui, sua família está aqui. E Jesus responde o quê? A minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é a minha família. Porque ele já estava no seu outro momento, é um filho se nos deu. Tá? Então é uma outra perspectiva, um outro momento, acabou aquele tempo com Maria, né? Aquela submissão familiar, acabou aquele momento, agora não, agora é o momento meu com o Pai, eu só vou fazer a vontade do meu Pai, eu tenho que ir atrás eu vou falar tudo que meu Pai me disser para fazer, tudo que ele me disse para falar, é o que eu vou falar e é o que eu vou fazer. Tá? Então são momentos distintos na vida, né, e no ministério de Jesus. Tá? Então vamos virar a página aqui, página 20. Foram-se 26 minutos aqui, mas tudo bem. João 3,16, eu já citei esse versículo aqui, né? Quem é que deu o filho? Foi Jesus. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho desta encarnação. Veja, é uma coisa muito interessante, né? Ali em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 31, eu transcrevi aqui para o texto, né? Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. É um anjo enviado falando com Maria. Maria ainda não era casada, já estava noiva, né? Prometida para José, virgem, nunca teve homem nenhum, né? E aí ela recebe essa palavra do anjo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Isso tudo são profecias que tinham no Antigo Testamento, e ela, como uma mulher de Deus, ela estava entendendo exatamente o que o anjo estava dizendo. Olha, aquele cara é o cara que Deus está prometendo, está dizendo que vem, é o descendente de Davi, vai receber o trono, né, de Davi, ele vai reinar para sempre, seu reino jamais terá fim, ele será chamado Filho do Altíssimo. Ela entendeu, é ungido. É aquele que foi profetizado por Daniel, foi profetizado em todo o Antigo Testamento. Né? E Deus está me dizendo que ele vai nascer de mim. No verso 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, aqui eu abro um parênteses, tá? Maria, a atitude de Maria não foi vista pelo anjo e nem pelo Senhor como uma atitude de incredulidade. Tá? Muitas vezes Deus nos promete alguma coisa e para nós fica meio nebuloso, né? E a gente faz perguntas. Tem a máxima que diz que perguntar não ofende, né? Mas é natural que a gente tenha questionamentos e algumas coisas Deus vai nos esclarecer e explicar para que a nossa fé aumente naquilo que Ele está falando, para que a nossa fé cresça. Aqui eu estou explicando um monte de coisas que eu busquei, Deus me trouxe a visão, a revelação, né, através do Espírito Santo e do chamado que eu tenho, e eu estou passando para vocês. Ah, mas aqui é para entender? Não, é para que o nosso entendimento aumente a nossa fé, certo? Nós cremos e confiamos. Só que às vezes quando vem mais compreensão e mais entendimento, aumenta a nossa fé. Todo conhecimento não substitui a fé, pelo contrário, ele deve estimular a nossa fé a crescer mais. Tá? Então Maria fez essa pergunta e não foi vista como incredulidade pelo anjo. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então ele explica como é que seria isso.
Quer dizer, porque a dúvida dela é o que? Vai ser através de José? Como é que é isso? Vai ser depois do casamento? Não. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Percebe a resposta? O que ele está dizendo? O Espírito Santo vem sobre você e esse filho vai ser chamado de Filho de Deus, porque quem está gerando ele em você é Deus, não é nenhum homem. Você não vai perder a virgindade, você não vai... Não. Deus vai gerar o filho dele dentro de você. Tá? E aí respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Por que o anjo a deixou? Porque não tinha mais nada para fazer. O anjo cumpriu exatamente o seu chamado e Maria cumpriu exatamente a resposta que ela tinha que dar para o Senhor. Lembra das questões de legalidade? Veja, o anjo veio e trouxe para Maria uma palavra. Ele trouxe uma mensagem para Maria. A palavra é uma semente. Eis que o semeador saiu a semear. Né? E ele foi jogando as sementes. Né? Então, a palavra, ela é uma semente. Tá? E ela pode ser respondida com fé e com entrega. Eu me entrego a essa palavra. Eu me dou a essa palavra. Eu me entrego, eu me rendo a esta palavra. Tá? E creio nessa palavra. Então é o lado do homem. É a participação do homem. Deus lança uma semente. Nós somos a terra fértil. Quando a terra fértil vai e crê e se abre para a semente, né? Aí o que acontece? O que aconteceu aqui com Maria. Né? O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo, assim será chamado Filho de Deus. Qual foi a posição de Maria? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então Maria disse sim. Disse sim, mostrando duas coisas: fé e entrega. Ela se entregou àquela palavra. Né? Sou servo, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela se entregou à palavra. Ela creu na palavra e se entregou à palavra. E aí o Espírito Santo fez o que? Ele veio e gerou em Maria o Filho. Gerou o corpo de Jesus. Preste atenção nesse detalhe, porque isso é uma regra de como funcionam os milagres nas nossas vidas, dentro desse planeta. Nós recebemos uma palavra, aquela palavra é uma semente. Se eu me abro para a semente, creio naquela semente, o Espírito Santo vem e gera vida. Gera o milagre. As coisas acontecem. Você está entendendo o funcionamento, né, desta lei espiritual? O anjo trouxe uma palavra para Maria. Maria fez perguntas. Agora entendi a palavra. Tá? E aí o que ela disse sobre a palavra? Sou servo do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. O que o anjo tinha que fazer? Tinha que ficar falando mais? Não sei o que, tal. Não, o anjo deixou. Ele deu a palavra e ela recebeu. E se entregou àquela palavra. Que aconteça comigo o que a tua palavra diz. Né? E qual é a consequência? Quando você crê e se entrega à palavra, à semente que você recebe, ela vai gerar fruto, certo? Você é a terra. A palavra ministrada é a semente, foi lançada na terra. Eu criei e recebi, né? Abracei, me entreguei a essa palavra. Tô nessa, né? E aí o que acontece? Agora a árvore vai crescer, mas quem é que faz esse crescimento? Quem é que faz a materialização? É o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. E o filho vai nascer.
Quando a gente crê numa palavra de Deus, numa promessa de Deus, quando cremos naquilo que está escrito e a gente se entrega àquilo que recebemos, qual é a consequência? O milagre vem. As coisas acontecem. As verdades bíblicas se materializam nas nossas vidas. Tá? É assim que a coisa funciona. Esse é um mecanismo de Deus típico e que a gente vai ver que ele se reproduz em várias outras coisas. Né? Por exemplo, isso foi para o nascimento de Jesus. E o novo nascimento não é a mesma coisa? A gente não recebe uma palavra, abraça a palavra, crê naquela palavra, e aí o Espírito Santo vem e gera um espírito. Ele faz renascer o espírito dentro de mim. Eu estou com uma alma, estou com um corpo. O espírito foi como que posto em stand-by lá, em turn-off, né? Desde a queda de Adão, em todo mundo que foi nascendo. O espírito, lembra, o homem é corpo, alma e espírito. Né? Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui hoje, já estudamos em outros cursos. Se você não fez, faça, né? Mas o homem é corpo, alma e espírito. E o espírito é aquele que dá ligação do homem com as coisas espirituais, com os céus, com o Senhor, com o próprio Deus. Tá? É através do nosso espírito. Né? O nosso corpo, a nossa alma não tem ligação com este mundo. A alma nesse mundo aqui, sem um corpo, ela não faz nada. Como alguns gostam de dizer, é uma alma penada, né? Está perdida por ela, não pode fazer nada. Isso é brincadeira, tá? Uma piadinha, não vai procurar alma penada na Bíblia. Então é uma alma. Mas ela não tem manifestação com esse mundo se não for através do corpo. Tá? Então nós somos essencialmente a alma. Quando você fala do ego, de quem eu sou, o que nós somos, é a nossa alma. É mente, emoções e vontade, né? Incluindo aí as decisões, as escolhas que a gente tem na vida. Tá? Isso é a nossa alma. A nossa alma só interage com esse mundo através do nosso corpo. E a nossa alma só interage com o mundo espiritual através do nosso espírito. Por isso que o homem é corpo, alma e espírito. Tá? A palavra de Deus fala na salvação de almas. Por que a salvação de almas? Porque não é o corpo quem decide se entregar a Deus. É a nossa alma, mente, vontade, emoções. Tá? É a nossa alma que decide ir para um lado ou para o outro. Né? O espírito conecta com o céu e o corpo conecta com a terra, tá? Através dos 5 sentidos. Né? É a visão, o olfato, o paladar, né? o toque, né? A sensibilidade tátil, né? o cheiro, né? São os 5 sentidos que nos fazem se conectar com o mundo que existe, a conexão da alma com o mundo. Tá? Então vamos lá, em João capítulo 1, no verso 12, está escrito assim: nascemos da vontade de Deus. Né? Aí vem, vamos ao versículo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, novo nascimento, vamos ver a sequência. Quer dizer, a gente creu em quê? Na palavra. Se não houver quem pregue, como crerão? Né? Lembram desse texto? Se não houver quem pregue, como crerão? Porque a fé vem pela palavra. Então foi ministrada uma palavra, que é a semente. E aos que creram em seu nome, né, e o receberam,
se entregar a essa palavra, vem em mim, Senhor, né? Eu quero, eu recebo essa palavra, eu recebo o Senhor, eu creio, né? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o novo nascimento, como é que ele nasceu? Uma semente foi lançada. Nós cremos na semente e abraçamos a semente. E aí vem o Espírito Santo e gera um novo nascimento. Nós somos gerados no Espírito da mesma forma que Jesus foi gerado no corpo de Maria. Semente, fé, entrega, né? Abraçar aquilo que está sendo ministrado, e o Espírito Santo vem e faz o milagre. Tá? É assim que a coisa funciona. É assim que os milagres acontecem nas nossas vidas. A gente crê numa palavra, você está inseguro, está ansioso, né? Preocupado com muitas coisas, né? E aí Jesus vem, o Senhor vem e se revela: olha, eu sou aquele que provê. Eu sou um Deus provedor, esse é o meu nome. E a pessoa crê nisso e se entrega a isso. E aí vem o Espírito Santo e completa essa libertação dentro da pessoa. Né? Ela é liberta da ansiedade, é liberta talvez de angústias, né? que é angustiada com muitas preocupações, com muitos detalhes, muitas coisas. Né? E Deus falou: eu sou o Deus que provê, descansa aí. Lembra de Maria? Né? Maria escolheu a boa parte, faça a tua escolha também. Você pode escolher. Né? Então, em João 3, de 3 a 7, está escrito assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Veja de novo, perguntas e respostas. Essa pergunta não foi um ato de incredulidade. Essa pergunta, eu estou precisando de mais informação, eu não estou entendendo. Eu não estou nem entendendo o que é para eu crer. Me explica melhor. Né? Tá? Não é ruim perguntar, né? É ruim não crer. Então muitas coisas a gente não entende, mas você continua confiando de qualquer jeito. Isso não quer dizer que não seja para entender. Em algum momento Deus vai te dar entendimento sobre essas coisas. Como Paulo disse para Timóteo, né? Busca, pesquisa, o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Então é algo que é para vir, mas você não pode ir na ansiedade, cheio de dúvidas, não conseguindo crer, sei lá como é que é isso. Não. Vai confiando no Senhor e entra fundo e Ele vai te esclarecer todas as coisas. O esclarecimento e as respostas são para aqueles que creem e não para aqueles que não creem. A fé não pode depender o tempo todo do entendimento, mas as perguntas são muito bem-vindas. E Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, fazendo menção do que ele falou, entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Jesus falou: não é entrar no ventre da mãe, mas é entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Você nasceu da tua mãe, você nasceu da carne. Isso é carne, é o corpo. Mas o que nasce do Espírito com letra maiúscula é Espírito com letra minúscula. Então ele estava deixando aqui bem claro, é o novo nascimento, é o nascimento do Espírito. Tá? Da carne você já nasceu, o corpo você tem, a alma é você, a tua essência. Mas você precisa do novo nascimento do Espírito para ter contato com o mundo espiritual. Lembra que a gente explicou agora, poucos minutos atrás, né?
A sua alma só tem contato com as coisas de Deus, do reino de Deus, através do Espírito. Então o Espírito tem que renascer. Os homens, contendo apenas em atividade a alma e o corpo, né, creem na palavra, entendem a palavra e eles abraçam essa palavra, e essa palavra vai trazer sobre eles o quê? Um novo nascimento no Espírito. O Espírito humano vai nascer. E quem é que gera? É o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz o milagre. Percebe sempre a relação. Uma palavra é uma semente ministrada, né? Esta semente vai ser lançada sobre a terra que somos nós. Se a terra for fértil, a gente crê e abraça e se entrega a ela, né? Quando há essa entrega, como fez Maria, né? Sou servo do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, né? Então, quando a gente se entrega, aí vem o Espírito Santo e faz aquilo que ele tem que fazer, o agir de Deus, né? O Espírito Santo é liberado para agir nas nossas vidas. O Espírito Santo precisa dessa liberação? Não precisa. Mas por que é preciso? Por que então tem que acontecer? Porque Deus criou esse padrão na natureza humana, na criação. A terra Deus deu aos homens. Mesmo o diabo, tendo seduzido Adão e Eva, ele precisa agir no planeta através de homens. Então a palavra é semeada, nós, homens, nos rendemos, entregamos, confiamos nela. E o Espírito Santo vem e age. Quando você ora e você crê, você ora especificamente em nome de Jesus, né, na autoridade da segunda pessoa que adquiriu todo o direito sobre este planeta, tá? Quando você faz essa oração, você está fazendo o quê? Você está abrindo as portas para um agir legal de Deus dentro do planeta. Através do Espírito Santo, através de anjos, através de circunstâncias, através de tudo. É uma ação gerada por uma autoridade humana. Deus precisava se submeter a isso? Não. Mas ele criou essa regra e ele mesmo se submete a ela. Ah, isso é ruim? Estava dentro dos planos de Deus. É um ensinamento para nós, queridos, por isso que a nossa oração é importante. Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe das necessidades, alguém está doente e tal, mas quando a gente ora, se mobiliza, várias pessoas oram, clamam, o que acontece? Há uma autoridade completa para uma ação externa dentro desse planeta. Uma ação do Espírito Santo, uma ação angelical, uma ação de circunstâncias, uma influência de Deus, uma ação direta de Deus. Espero que isso esteja ficando claro, tá? Deus se submete a leis que ele estabelece, mas ele se submete porque ele quer, porque ele zela pela sua palavra para cumprir. Tá? Então vamos lá. É necessário então que vocês nasçam de novo. Em Ezequiel 36, 26 e 27, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, pois porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Tá? Então essa ação do novo nascimento, tá? Ela vai promover em nós o quê? O Espírito Santo agindo no nosso espírito, que é a conexão nossa com o mundo espiritual, né? Ele age no nosso espírito, né? Nos conduzindo ao quê? À vontade de Deus. Ele nos empurra para a vontade de Deus, ele nos estimula, nos influencia nessa direção. Por isso que lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai falar, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam, ou pensam, ruminam sobre as coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam, vivem as coisas do Espírito.
né? Então é sempre a decisão do homem, se inclinam, é a vontade, é para onde a tua vontade, para onde a tua escolha, para onde a tua decisão está te jogando, tá? É esse inclinar, esse se entregar de Maria, seja feito na minha vida conforme a tua palavra, tá? Seja feito na minha vida conforme o mover do Espírito e não o mover da carne. Seja feito na minha vida conforme a tua paz, o teu plano para a minha vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo fazei conhecidas diante de Deus cada uma das vossas necessidades. Deus não sabe o que a gente precisa? Sabe. Mas a palavra nos indica o caminho, que é o quê? Tornar conhecida diante de Deus, apresentar para Deus as minhas necessidades, através da oração e súplica e tal. Então, essa é a importância, preciso entender isso, gente. A tua oração tem poder, porque você está abrindo legalidade para Deus estar fazendo o que Ele quer no planeta. É assim que Deus age. É assim que o mundo espiritual segue estas regras. 1 Pedro 1, ele fala da semente incorruptível, da palavra de Deus, né? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Quem é a semente que nos gera? É a palavra de Deus. Tá? Muitas vezes, quando a pessoa lê aquele texto de Jesus conversando com Nicodemos, que ele fala: quem não nascer da água e do Espírito, ele entende que é um novo nascimento do batismo, nas águas. Alguns até falam: não, é o batismo na água e o batismo no Espírito. Não é nem batismo nas águas, nem batismo no Espírito. Porque o novo nascimento não é o batismo no Espírito Santo. O novo nascimento é o Espírito Santo em nós. E o batismo no Espírito, você vai ver inúmeras passagens na Bíblia, que é o Espírito Santo sobre nós. Né? Quando Jesus inicia o ministério, a pomba, né, que é o Espírito de Deus, vem e posa sobre ele. Porque o Espírito Santo dentro dele já estava. Ele já nascido de Deus. Ele não precisava nascer de novo. Quando o dia de Pentecostes chega, o que a palavra de Deus nos diz? Né? E desceram sobre eles, línguas como de fogo, e começaram a falar em línguas e a profetizar, e você vai ver várias passagens em Atos dos Apóstolos. Todo batismo no Espírito Santo é o Espírito sobre, porque o Espírito vem sobre aqueles nos quais o Espírito já está vivendo dentro da pessoa. Jesus falando com os discípulos, né, nos evangelhos, em algum momento ele fala: olha, o Espírito Santo está com vocês e estará em vocês. Né? Ele está convivendo com, mas ele não está dentro. Mas ele vai estar dentro. Tá? Quando Jesus já ressuscitado, né, tem um encontro com os discípulos, em algum momento, né, antes de ele subir ao Pai e antes de Pentecostes, Jesus chega num momento, a Bíblia diz o seguinte, que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse para eles, né, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. Naquele momento, Jesus sopra o Espírito Santo e dá essa autoridade, né? Ele está dando autoridade para homens e mulheres que nasceram de novo naquele momento. Aquela é a verdadeira conversão. Jesus, quando um pouco antes de sua crucificação e morte, ele fala para o apóstolo Pedro, né? Ainda discípulo naquele momento: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, Pedro estava 3 anos com Jesus e não era convertido. Ele se converteu naquele momento do novo nascimento.
é após a ressurreição de Jesus. E quando chega no Pentecostes, eles então recebem o batismo no Espírito Santo, que é o batismo sobre. Tá? Então essa semente, né, é a palavra de Deus, queridos, a palavra que regenera, né, é a semente. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é a semente que gera um novo nascimento? Né? Quando ele fala nascer da água, ele está falando da água da palavra. Essa água regeneradora, essa função da palavra de gerar vida, tá? de abrir o caminho, né, para que uma ação, entre aspas, da natureza venha fazer, né, nascer, só que é uma ação do Espírito. É a palavra de Deus e a ação do Espírito. Então esse nascer da água é a palavra de Deus semeada e o Espírito Santo vem e germina essa palavra e nós nascemos de novo. O Espírito Santo faz, ele ativa o Espírito, nosso Espírito que estava aí apagado desde a queda de Adão, desde do nosso nascimento, na carne, né? O que nasceu da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. Ele nasceu o nosso Espírito. Tá? Por isso que o apóstolo Pedro fala, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Tá? Então o que nos gera o novo nascimento? É a palavra. O que gera o novo nascimento? É o Espírito. Tá? Então, quando ele fala da água, ele está se referindo, tá, metaforicamente à palavra de Deus. Tá? Efésios 5:26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Está aqui de novo essa metáfora. Né? A palavra é como um lavar de água nas nossas vidas. Está claro? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra. A palavra é como se fosse uma água, tá? Que nos leva ao novo nascimento, que gera alguma coisa em nós. Tá? 1 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Que coisas novas que surgiram? Agora nós temos um Espírito. E ao termos um Espírito, criou-se a nossa ligação. Lembra, se você não tem um corpo, a tua alma não tem ligação com o mundo. Você não vê, você não toca, você não sente cheiro, você não tem paladar, né? Você não escuta, não tem audição. Existe um mundo? Que mundo? Alguém? Ser? Eu sou uma coisa? Eu sou alguém? Não existe. Você não tem conexão com o mundo. Tá? Da mesma forma, sem um espírito, você não tem conexão com o reino de Deus. E é isso que Jesus estava claramente dizendo. Eu estou usando essa ilustração do Senhor para que se torne cada vez mais claro. Querido, nós temos o Espírito, que o Espírito Santo gerou em nós. E o Espírito Santo habita no nosso espírito. E era disso que Jesus estava falando. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Esse é o novo nascimento espiritual. Nós nos tornamos nascidos de Deus e aí temos uma ligação com o céu. E aí vamos aprofundar um pouquinho aquele texto que eu já falei, tá? Em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Os nomes do Senhor.
maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Né? O texto aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre, depois você pode ler, a gente já falou sobre isso, né? Esses dois momentos da vida de Jesus na terra, o primeiro momento do menino que nos nasceu e o segundo momento do filho que nos foi dado. Tá? Então, em João 1,32, está escrito assim: então João deu o seguinte testemunho, está falando de João Batista: eu vi o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Veja esse detalhe, permanecer. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, não dentro dos profetas. Ele vinha sobre os profetas e eles tinham uma manifestação temporária e não permanente do Espírito Santo. Deus fazia alguma coisa, estava sempre se comunicando com o profeta, mas essa manifestação do Espírito, ela era temporária. O Espírito Santo vinha sobre e depois saía. A colocação aqui do batismo no Espírito é que o Espírito vem sobre e permanece. Tá? Ele não é mais retirado, ele permanece. É uma unção que veio sobre nós. Né? Há uma unção em nós e uma unção sobre nós. A unção que está em vocês vos lembrará de tudo que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. É a unção dentro de nós. A unção que está sobre nós é aquela que nos dá os dons, línguas de fogo, dons de curar, profecia, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, interpretação de línguas, dons de misericórdia e por aí vai. É o Espírito sobre nós, é a capacitação, são talentos, é um derramar, né? Jesus então fala para os discípulos que haviam acabado de nascer de novo, quando ele soprou sobre eles o Espírito Santo, ele diz: permaneçam na cidade, né? Permaneçam na cidade, até que venha sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder para serem minhas testemunhas. Então o Espírito Santo sobre é o poder para testemunhar, para fazer as coisas acontecerem, são os dons, são as capacitações. Tá? O fruto não está ligado ao batismo no Espírito Santo, o fruto está ligado ao novo nascimento, é o fruto do Espírito, é o Espírito em nós, esse fluir. A gente acabou de ler, né, agora há pouco, em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, e não sobre vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e porei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. O Espírito em é o novo nascimento. O Espírito em é o que nos leva a agir conforme a vontade de Deus. É o fruto do Espírito sendo liberado em nós e através de nós. Tá? Agora, o Espírito sobre é esse poder para ser testemunha, para falar, a gente abre a boca e o Espírito Santo se manifesta. Né? Você impõe as mãos e pessoas podem ser curadas. Você vai e expulsa demônios. É o Espírito sobre. Né? Quando Jesus começa o seu ministério, a gente vai ver mais à frente, praticamente a primeira mensagem que ele traz, ele entra numa sinagoga e lê o texto de Isaías, dizendo, né? Eis que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para curar os cegos, para anunciar o Evangelho, apregoar o ano da libertação e por aí vai. Né? O Espírito Santo está sobre para fazer essas coisas. Tá? O Espírito Santo sempre esteve em Jesus, desde o nascimento, desde o feto, desde o ventre da mãe. Mas sobre Jesus foi quando ele ia começar o ministério.
Jesus, agora você vai começar o ministério, você precisa do Espírito Santo sobre você. E a palavra de Deus é clara, né? Os milagres de Jesus foram feitos na autoridade da segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade, em nome de Jesus, mas no poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Por isso que ele vem para nós, para os discípulos, depois e diz, olha, vocês podem fazer os mesmos milagres que eu fiz e milagres ainda maiores vocês farão. Por quê? Nós não temos a mesma autoridade da segunda pessoa da Trindade, mas ele deu o nome dele para a igreja. Então, quando você ora, por isso que você ora em nome de Jesus, porque você está orando na autoridade da segunda pessoa da Trindade. Você está orando na autoridade do eu sou. Ele outorgou o nome dele para nós. Quando eu expulso o demônio, eu expulso no nome de Jesus, mas no poder do Espírito Santo, que é o que está disponível para nós, sobre nós. Na autoridade de Jesus, no poder do Espírito Santo. E foi exatamente o que Jesus fez no planeta. Na autoridade do eu sou, que era ele mesmo, e no poder do Espírito Santo, que estava sobre ele e ungiu ele para fazer essas coisas e mostrar aos discípulos que nós seríamos Cristos, né? Cristinhos. Cristãos quer dizer, somos imitadores de Cristo, somos cristinhos, espalhados pelo planeta, com o mesmo Espírito que Jesus realizou milagres e com a mesma autoridade, porque Jesus nos deu o nome dele para fazer essas coisas. Então é na autoridade no nome dele. Por isso ninguém é bonitão, porque eu tô, não sei. Não, gente, é no poder do Espírito e na autoridade dele. Baixa a bolinha, né? Porque a estrela da manhã aqui não é você, é o Senhor. É o Senhor Jesus, né? Embora o diabo em algum momento na Bíblia seja citado como uma estrela e tudo, né? Mas os anjos todos são chamados de estrelas, né? Então vamos lá. Em Lucas 3, 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Queridos, neste momento, estava acabando o tempo do filho que nos nasceu, do menino que nos nasceu, profetizado em Isaías. Estava começando o tempo do filho que se nos deu. Tá claro? Nesse momento, Jesus deixa de ser o menino que nos nasceu e se torna o filho que se nos deu. O Antigo Testamento diz que aqueles que são aptos para servir, né, no templo e servir ao Senhor, o sacerdócio era a partir dos 30 anos. E a Bíblia é categórica quando em Lucas 3, 23, ela diz o seguinte: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José. Ele tinha 30 anos. Tá? Ele respeitou exatamente isso. E ele entra no chamado do filho que se nos deu, que era o Cordeiro de Deus. João Batista, quando fala dele para os discípulos, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Queridos, quantos anos tinha que ser sacrificado o Cordeiro? Quantos anos tinha que ter o Cordeiro? Depois que a lei se instituiu, tudo organizadinho. O Cordeiro deveria ter 3 anos de vida. E é exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele começa com 30 e morre aos 33.
Foi o tempo do Cordeiro de Deus. O tempo em que ele exerceu o seu chamado, a sua missão. Até então ele estava crescendo, se desenvolvendo e cumprindo a palavra de Deus, porque ele cumpriu toda a palavra. Então, se o sacerdócio tinha que começar depois dos 30, ele começou depois dos 30. Talvez não existam tantos mistérios sobre essa idade que Jesus começa o ministério, né, que não a própria limitação da palavra. Porque Deus se submete à sua palavra e a faz cumprir. Jesus veio cumprir toda a palavra, tá? Então, como é que começa o ministério de Jesus? Ele era nascido de Deus, foi batizado nas águas e se tornou cheio do Espírito, né? No momento do batismo, ele recebeu o Espírito sobre ele, tá? E é assim que nós podemos ser usados por Deus também, nascidos de Deus, batizados nas águas e cheios do Espírito, tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre o primeiro milagre de Jesus. O tempo está correndo, eu achei que eu ia ministrar 2 capítulos hoje, mas vamos pelo menos acabar esse daqui. Primeiro milagre de Jesus, né? Um casamento em Caná da Galileia. Sabe quem era a responsável a cerimonialista do casamento? Era Maria, mãe de Jesus. Foi chamada para ser cerimonialista, ela que estava organizando tudo, tá? E as festas de casamento, vejam, não tinha carro, não tinha estradas boas, não tinha nem hotel assim adequado para muita gente, coisa. Então, quando tinha uma festa de casamento, vinham parentes de regiões distantes. Eles às vezes demoravam 2, 3, 4 dias para chegar ou até mais, tá? E normalmente esses casamentos tinham uma característica: o sábado, né, o pessoal viajava depois do sábado, porque eles não podiam viajar no sábado, que era o dia do descanso. Então eles viajavam depois do sábado, a festa deveria ser no meio da semana e as pessoas teriam tempo de voltar para casa, né, após aquele tempo. Então entenda, essas festas não eram festas de um dia. Essas festas duravam 3 dias, ficava, obviamente, deveriam ter festas de mais tempo do que isso. Mas 2, 3 dias era o mínimo que teria para uma festa, ainda mais uma festa de casamento. As pessoas vinham de longe. E aí, o que aconteceu? A turma da Chapada, né, bebeu demais e acabou o vinho. Acabou o vinho. E acabar o vinho numa festa de casamento era uma coisa assim vergonhosa, era um negócio, puxa vida, era uma coisa horrível, né? Não podia acabar o vinho. E Maria vai lá e fala com Jesus, né? E Jesus dá uma resposta curiosa, né? Até meio estranha, mas é uma resposta de corte do menino que nos nasceu para o filho que se nos deu. Jesus estava assim num processo de Maria, o cordão umbilical já era, aqui eu sou o Senhor, você, né? Eu sou, cai na real, né? E aí Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E Maria se submete, né? Ela diz no verso 5, né, de João 2,5, chega para os homens que estavam lá servindo e fala para ele: fazei tudo quanto ele vos disser. Entregou na mão do Senhor e falou: se submetam a ele, o que ele falar está falado, né? Essa é uma posição novamente de entrega, né? É o Senhor, então tá bom, façam tudo que ele disser, né? Eu já não me meto mais nesse assunto. O outro corte forte também foi quando estava a família lá, eu já citei aqui, né? Olha, tua família está aqui, Jesus. Teus irmãos, tua mãe, não sei o que, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são minha mãe e meus irmãos, né?
Então ele estava deixando claro essa função. Ele era o Cordeiro de Deus, estava lá para isso. Ele estava lá para isso, né? Virando a página 22, tá? E a gente vai ver o seguinte, que esse milagre de Jesus, ele tem dois significados, duas metáforas de alto significado e alta relevância para as nossas vidas e para a vida daquelas pessoas que estavam lá naquele tempo, tá? A primeira e fundamental revelação era o seguinte: os judeus tinham muita mania de purificação. Vocês vão se lembrar que tem um texto que ele fala que teus discípulos nem lavam as mãos para comer, e os judeus tinham criado um cerimonial de lavagem das mãos, tinha que estar tudo limpinho, bem puro, bem não sei o que. E Jesus fala, olha, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração, né? E sai pela boca. É o que vem do coração e sai pela boca. Isso é o que contamina. Então, os judeus tinham muito desse negócio da purificação com água, tinham os seus ritos, né, de purificação, aquele negócio. E o texto aqui de João 2,6 diz assim: estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Tá? Estou tentando me lembrar aqui, mas se eu não me engano, cada almude são 2.000 litros, alguma coisa assim, 2 ou 3.000 litros de água, tá? De volume, né? No caso era para água, tá? Porque as purificações eram feitas através da água, tá? Enchei de água, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Então eles vão lá e fazem um procedimento normal deles, encheram elas de água. E encheram-nas até em cima, que elas colocaram, né, todas elas lá no limite. São 2 ou 3 almudes, quer dizer, nós estamos falando aí alguma coisa. Alguém falou? Alguma coisa, eu não me lembro se são 2.000 ou 3.000 litros e tal, mas estamos falando de mais de 5.000 litros de água. Oi? 30 ou 40 litros? Ah, não, mas tem almudes diferentes. O almude judeu, naquela época, eles eram bem maiores. Eram... Eu não estou conseguindo ouvir aqui direito. Mas eu volto a esse assunto depois. A gente esclarece essa dúvida. Tá? Eu deveria até ter escrito aqui na apostila. Enfim, era muito vinho e tinha muita gente naquela festa. E ele, ou melhor, era muita água, né? Quando ele transforma água em vinho, a primeira revelação que Jesus estava trazendo, como primeiro milagre, ele estava dizendo, olha, não existe purificação com água. A purificação, de fato, é com sangue. Só o sangue. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá? Então, de onde provém essa purificação? É do sangue de Jesus. Né? Tem inúmeras passagens depois no Novo Testamento sobre isso. Então ele estava trazendo uma primeira vez uma revelação. Olha, a purificação não é com água, é com sangue. É só com sangue que nós seremos purificados. Tá? Depois disso daqui, vamos avançar aí para o segundo significado. Tá? O sangue, ou melhor, o vinho,
ele tem significado na Bíblia, ele tem uma relação grande com alegria, né? Não só na Bíblia, mas para nós aqui, né? Para os seres humanos, né? O pessoal toma um vinhozinho para relaxar, para ficar alegre, para ficar, né? E não chapado, né? Porque crente não deve se embriagar, como ensina a palavra de Deus, né? O vinho, em Salmo 104, verso 15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o coração do homem. Então, o vinho, na Bíblia, ele tem um significado, uma relação com a alegria. Isaías 24, 11. Há lastimoso clamor nas ruas por falta de vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Eu citei duas passagens, mas tem muito mais, fazendo uma relação na Bíblia entre o vinho e a alegria. Então veja, há um significado também no casamento, porque Jesus faz o seu primeiro milagre transformando água em vinho num casamento, né? O casamento ia ser vergonhoso, ia ser uma questão ruim, então simboliza quando o casamento perde a sua alegria. O casamento perde o amor, ele esfria, ele fica naquela situação. E Jesus é aquele que transforma a água em vinho. Ele transforma aquilo que não tem sabor naquilo que alegra o coração. Tá? Então são duas metáforas fundamentais no primeiro milagre de Jesus. A primeira, né, com o significado, olha, a purificação é com sangue, eu vou derramar o meu sangue aqui. Né? Eu já vou avisando logo, né? É com sangue que se purifica, não é com água. Tá? Nem com sangue de touros, de bodes, né? É com sangue do cordeiro. Né? E é ele quem vai prover. Né? E também, quando um casamento está na pior, está na situação muito difícil, só Jesus na causa, como alguns gostam de falar nos dias de hoje, né? Só Jesus na causa, mas ele entra na causa. E ele já está anunciando, né? Olha, me chama para o teu casamento, que eu vou transformar a água em vinho. Mesmo que as águas estejam amargas, eu vou transformar a água em vinho. Né? E aqueles que beberam desse vinho disseram entre si, poxa, toda festa que eu vou, o vinho melhor é servido no início, depois vai vindo aquele que é de menor qualidade. Aqui estão fazendo o contrário, estão servindo o vinho melhor no final. Então há duas manifestações tremendas do Senhor para as nossas vidas, exatamente dando esses dois significados. Olha, você não é justo, não, você não foi purificado com nada, com nenhuma das tuas ideias. A tua justiça vem do meu sangue, a tua justiça vem da minha redenção. Né? Teu casamento vai faltar vinho, e aí você se lembra de mim. Vai faltar vinho, aí você me chama. E vai ver que eu sou aquele que restaura o casamento, restaura a família. Né? A família é uma bênção inventada por Deus. Não é invenção humana. É uma bênção inventada, criada por Deus. Né? Já desde Gênesis, do iniciozinho da criação. Né? Que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Tá? Então, qualquer variante disso daí é invenção do homem, tá? Mas a criação de Deus, ele começa com esse gerar da família. Tá? A Bíblia fala muito sobre paternidade, depois, né, coisa com os filhos. Tá? Então, nessa situação toda, né, estava se cumprindo aquilo que foi profetizado em Gênesis, quando Deus fala para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a semente, né, da serpente e a semente da mulher. E Jesus está se referindo ao diabo, né? A antiga serpente,
o dragão, que era a antiga serpente, não sei o que é Satanás, tá? Ele está se dirigindo a ele. Este te ferirá a cabeça, porque a serpente morre pela cabeça, né? Você precisa cortar a cabeça dela, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele já está profetizando. A semente da mulher vai ferir a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dela, mas ela não vai morrer por causa disso. Mas a semente da mulher vai ferir a tua cabeça. Né? Em Isaías 7,14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. A semente da mulher, né, foi a semente plantada pela palavra de Deus, aquele que foi gerado dentro da mulher, pela palavra e pelo Espírito Santo. Tá? Esta semente é Jesus Cristo e é o cumprimento da profecia dada em Gênesis 3,15. Né? Esta semente da mulher vai ferir a tua cabeça. E a profecia estava aqui se cumprindo, então, nesse momento em que Jesus recebe um corpo. Tá? Ele entra no planeta pela porta legal. Nós vamos parar por aqui. Deixa eu ver quanto tempo já de aula. Então vamos terminar por aqui, né? A gente está com quase uma hora e meia aí de aula, e é o combinado, né? Agora a gente vai ter um tempinho aí de perguntas e respostas para quem está online. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que traga paz. Eu sempre clamo, Senhor, que o Senhor traga revelação, espírito de sabedoria, de revelação, como diz o apóstolo Paulo, né, sobre a vida dos teus filhos e filhas, que sejam fortalecidos, que sejam ensinados, que consigam ter uma compreensão profunda da tua palavra, de tudo aquilo que está sendo ministrado, que a gente se aplica, se prepara aqui, se organiza, mas a obra mesmo quem faz é o Senhor, através do teu Espírito, falando aos corações, abrindo a visão, trazendo o entendimento. Então que tenham os olhos plenamente abertos para entender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tchau, gente.